Eu vou ler uma mensagem que se chama Convicção, Transigência. É uma mensagem de Moisés Davi, fortíssima. Uma mensagem para a gente trabalhar nosso espírito, nossa vida, nossa caminhada com o Senhor e formar o nosso caráter espiritual. O que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, lançado de uma para outra parte. Tiago 1, versículo 6. O cara que transige acaba por não agradar a ninguém, absolutamente ninguém. Nunca é a hora errada para fazer a coisa certa. Um homem que é convencido contra a sua vontade não está convencido. Aquilo que eu devo fazer e não o que as pessoas acham é tudo que me diz respeito. Com Deus, geralmente, ou é tudo ou absolutamente nada. Não há meio termo com o Senhor. Ele detesta os de meio coração, os mornos, os que transigem, as pessoas que vão até certo ponto e não mais. Nós não nos agarramos, nós nunca nos agarramos, a ninguém pelo preço da transigência e sacrificar o trabalho e a palavra e o Espírito de Deus e os nossos altos padrões e fidelidade e liderança à família. Se você assiste sem protestar quando os direitos dos outros estão sendo violados, em breve essas mesmas forças malignas vão estar violando seus próprios direitos. Se o diabo não consegue te fazer parar, ele tenta te fazer ceder. Ele te tenta com meias verdades que te fazem duvidar das tuas convicções e não vivê-las completamente. Ele sabe que você nunca vai fazer as pazes com ele na sua guerra contra o maligno. Por isso, ele tenta com tréguas temporárias. A única maneira do diabo ganhar é fazer com que você descuide a sua guarda por apenas um momento ou poucos minutos para que ele possa fazer o seu trabalho sujo enquanto você não está olhando. Se você está no fogo, o mundo vai vir te ver queimar. Então, o inimigo da sua alma, ele precisa apenas de um tempinho de transigência para se aproximar o suficiente e desferir em você algum golpe mortal por meio desonesto. Este é o grande perigo do momento de imprecaução e apenas o momento de perigo descuidado que pode te pôr na sepultura. Pecar pelo silêncio, quando deveria protestar, vai o homem em covarde transformar. Não se pode fazer negócio com o diabo. Não pode declarar uma trégua com o diabo e dizer: você me deixa em paz e eu te deixarei em paz. O Senhor não aprova isso de maneira nenhuma. Para sermos acreditáveis, temos que ser críveis. Para sermos críveis, temos que ser verdadeiros. Podemos perdoar facilmente uma criança que tem medo de escuro. A verdadeira tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Todas essas posições, tome uma posição firme. Se você não tomar uma posição firme em nenhum partido, você vai sair
você vai cair por qualquer coisa. Se a voz te diz para fazer algo mal, eu sei que é o diabo. E se a voz te diz para fazer algo bom, eu sei que é o Senhor. Se você está seguindo verdadeiramente o Senhor, as suas primeiras impressões são as corretas. Não tente vender algo que você não está convencido. Eu tenho medo de trabalhar com pessoas que não estão totalmente consagradas a Deus. Eu não aguento pessoas que não têm coragem de se levantar por aquilo que eles acreditam. Se você não diz aos outros, é porque você próprio não acredita. Sempre se fala acerca de algo que se acredita. É tão fácil dar desculpas legítimas, lógicas, razoáveis e aceitáveis de por que você não conseguiu. Porque não seria de se esperar que você conseguisse. E, na maioria dos casos, a maioria das pessoas também não tem fé. E ao desculparem vocês, eles estão se desculpando a si mesmos. Mas será que Deus vai desculpar você? Falhar em se levantar pela verdade é praticamente tão mal como negar Jesus. Às vezes é bom ser teimosos. Às vezes temos que ser fiéis às nossas convicções pelo Senhor e na direção certa. E pagar o preço por elas, o preço por nos levantarmos como revolucionários. Eu acredito que estamos certos, o mais certo de todos os certos. Nós temos o melhor de tudo. Quando finalmente cheguei ao ponto de confiar no Senhor, eu não me importava com o que as pessoas diziam ou apenas fazia o que achava que era melhor. Se você deixar que as pessoas te empurrem por aí, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Neste tipo de mundo, você tem que lutar pelos seus direitos. Alguém disse para um jardineiro, não é o suficiente apenas amar as flores. Ele também tem que odiar as ervas daninhas. Uma pessoa com uma crença é igual a uma força de 99 que somente tem interesses. Se a sua força de vontade não funciona, tente a sua força de não vontade. Se é consciente, não se pode encarar uma situação sem fazer nada a respeito dela. Você tem mesmo que acreditar no seu produto para falar, pregar e vender com convicção. Jesus ele recusou comprometer-se com o sistema religioso e, em vez disso, trabalhou totalmente fora dele. Uau, que forte, né? Daquele sistema existente e atacou em cheio. Ele expôs implacavelmente, expulsou os cambistas para fora do templo. Ele lutou para guiar os filhinhos de Deus de volta à adoração do verdadeiro Pai. Amém. Aleluia, é isso aí. Se o seu coração não te condena, então você tem confiança ou você tem fé em relação a Deus. Em outras palavras, se você tem fé tão grande no Espírito, se você tem essa força espiritual do Espírito Santo na palavra, que você sabe que aquilo que está fazendo é a coisa certa por causa da palavra,
e do Espírito Santo, você pode fazer qualquer coisa que outros cristãos nem sequer conseguiriam fazer, porque eles se sentiriam condenados de fazer. Se você ainda acha que o sistema é ótimo, então caia fora daqui e volte para o emposadouro e para o seu vômito. Mas você vai ser saiba aquilo que você não importa o que eles digam. Eu acho que qualquer um que tenha vergonha das suas condições não deve ter fundamento suficiente para ter fé, a sua fé. Cuidado com transigências, cuidado com qualquer transigência. Ou suavizar a mensagem para conseguir vantagens por finanças, por proteção, por segurança, por qualquer coisa. Seja fiel à mensagem, seja fiel ao método, seja fiel à palavra, seja fiel à voz de Deus, seja fiel à sua revolução, ao ministério em particular que Ele te chamou para fazer. E para ser leal, você tem que ter convicção ou não poderá viver, e então você tem que fazer algo acerca da sua convicção ou não vai aguentar viver consigo mesmo. Não existe tal coisa como a existência pacífica do bem e do mal. Eu não vim trazer paz, Jesus disse, mas eu vim trazer a espada. Ou um ou outro tem que conquistar. Você não pode ficar em cima do muro, não se pode parar um homem de fé, não se pode dissuadi-lo, não se pode fazê-lo mudar de objetivo. Ele vai continuar com você ou mesmo por cima de você, se for necessário. Algo forte, né? Muito forte a mensagem. Obrigada, Jesus. Uma transigência leva a outra e, eventualmente, guia a mais transigências. A mais negações completa. Uma renúncia, uma denúncia. A resposta do diabo ao desafio de Deus é sempre transigir e preservar o sistema. Esse sistema político, econômico, religioso, tudo errado. Temos que ir na direção contrária, temos que mudar as coisas e fazer as coisas como Deus fez, como Deus quer, a vontade de Deus, que a gente viva em amor, em harmonia e ajudando ao próximo. Amar Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Isso é que temos que viver, pôr em prática, não ser ouvintes da palavra, mas praticantes. Porque se você só ouve a palavra e não pratica, você vai ser um mau exemplo de sua pregação. Nem mesmo você vai acreditar no que você está fazendo. As pessoas não percebem que se retiverem uma coisinha do Senhor, uma transigenciazinha, uma coisinha minúscula que seja do Senhor, estão no caminho de retroceder, porque uma desobediênciazinha guia a outra, uma recusazinha, negaçãozinha guia a outra. Um pouquinho de egoísmo guia mais. Porque se o Senhor não é ser religioso e ser todo certinho e se sentir que está
que está sendo mais santo do que os outros. Não, isso não é obediência ao Senhor. Obediência ao Senhor é amar Deus sobre todas as coisas e amar teu próximo, ajudar em que for necessário. Isso é o verdadeiro evangelho, ser amoroso, ser altruísta, ser doce, ser carinhoso, como Jesus é conosco, mas ser firmes também com as coisas que o diabo conduz ao homem da maldade desse mundo. Se eu tiver recebido algo direto e simplesmente direto e especificamente do Senhor acerca de qualquer questão, seja por palavra, por escrita, por revelações diretas ou por dever obedecer, eu devo obedecer a isso e não ser dissuadido nem parado pelas perguntas e dúvidas de outras pessoas. Porque a gente tem que ter o nosso canal com o Senhor. A gente tem que ser limpo pela palavra, ter um coração puro para que o Espírito Santo fale conosco, porque Deus não está morto. Ele continua falando e guiando a gente. Você tem que ter o seu canal, você tem que aprender a deixar Jesus pastorear você. Você não tem que seguir homens, ideias, o próprio raciocínio do homem, principalmente quando ele está fora da palavra e fora do caminho do Senhor. Então você tem que ter seu relacionamento com o Senhor para ter sua convicção. A tentação é sempre transigir, agir, diluir a mensagem e a doutrina e os métodos para agradar as pessoas, em particular às igrejas e ao governo, por causa do sustento e para escapar de qualquer tipo de deprovação ou de perseguições. O diabo usa todos os tipos de truques para fazer ceder. Uma vez que você ceda, então você começa a se tornar mais e mais como eles e a ficar mais e mais como eles são, até que muito em breve você já não tem distinção de nada. Todas as igrejas, confissões, grupos que se separaram de outros novos cultos, grupos e seitas, eventualmente tiveram que escolher entre permanecer fiéis às suas mensagens e doutrinas e pregá-las e praticá-las totalmente, ou escolher segurança, conforto, conveniência, transigência, paz, sustento, e pode-se ver virtualmente o que todas elas fizeram. Uau, que forte, hein? Que mensagem forte, gente. Temos que saber ouvir do céu, mas ouvir mesmo. Não ser nosso pensamento, não ser ideia, não ser falsas profecias que a gente está ouvindo de qualquer espírito estranho. Por isso a gente tem que ser lavado, limpo, perdoado cada dia pela palavra, lavado pela palavra, lavar nossos corações e nos conectarmos com o Senhor. Ouvir, aprender a ouvir a Ele passo a passo. Esse é o segredo. Agora eu vou ler para vocês os versículos de convicção e transigência. Que mensagem forte, né? 1 de Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e ele disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Salmo 57, 7. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, eu cantarei e salmodiarei.
Provérbios 8, versículo 13. O temor do Senhor é aborrecer o mal. Provérbios 16, 3. Confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Isaías 50, versículo 7. Porque o Senhor Deus me ajuda, pelo que não me confundo. Por isso eu pus o meu rosto como seixos e sei que não serei envergonhado. Daniel 3, 18. E, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Oséias 10, versículo 2, o seu coração está dividido, por isso serão culpados. Hebreus 2, versículo 4b, o justo pela sua fé viverá. Atos 4, 20, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos 28, 30, 31. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem que ninguém o impedisse. 1 Coríntios 9, 26. Pois eu assim corro, não como coisas incertas, assim eu combato, não como batendo no ar. Coríntios 10, 21. Não poder beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntios 16, 13. Vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos veronilmente, e fortalecei-vos. Efésios 4, 14. Para que não sejais mais meninos, inconstantes, levados em rodas por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Tito 2,15 fala disto, exorta, repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Hebreus 13, 9, não vos deixeis levar em redor por todo o vento de doutrinas. Temos que ter muito cuidado, são doutrinas estranhas. Doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça de Deus, né? Pela palavra de Deus. Temos que conhecer a palavra, temos que fazer o alicerce da nossa vida espiritual baseada na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o manual de vida que Jesus deixou para a gente seguir. Não temos que seguir homens, não temos que ficar limitados às ideias do homem, próprio entendimento, doutrinas estranhas que tem tanto aí agora, né? E leis de várias doutrinas divididas, porque Jesus é um só. Jesus é a palavra. Em Tiago 16,6 fala: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Tiago 1,8, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. 1 de Pedro 3,15, antes santificai a Cristo como o Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e com temor qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. João 3,21, amados, se o nosso coração não nos condena,
temos confiança para com Deus. Apocalipse 3:15-16. Eu sei as tuas obras, que você não é frio nem é quente. Oxalá foste frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Uau, que forte, hein? O Senhor realmente não quer que ficamos em cima do muro. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Nós temos que ser fiéis em levar a palavra do Senhor. Quando nós temos um chamado, não temos que ficar se escondendo detrás dos outros, nem ficar com vergonha de falar de Jesus, nem fazer o trabalho que Ele nos chamou, que é maravilhoso e é um privilégio incrível podermos falar do Senhor para as pessoas. Como diz aquele versículo também em Ezequiel: Filho do homem, eu te dei por atalaia a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerá, e tu não avisares. Para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade. Mas o seu sangue da sua mão requererei. Tá vendo? Mas se você avisar o perverso do seu caminho perverso, e ele não se converter, ele morrerá. Mas tu salvaste a tua alma. Então, nós não temos que pensar que vamos converter ninguém. Nós não vamos converter. Nós não somos nós que convertemos, mas é o trabalho do Espírito Santo. Mas nós temos que levar a verdade. Nós somos os jornaleiros de Deus. Temos que entregar a mensagem. Ou gostem ou não gostem. A luz resplandece nas trevas. As trevas não vão prevalecer. E temos que mostrar a verdade do amor de Deus. Entende? Fora de religiosidade. Fiquem com Deus. Amo vocês.